E conforme anunciado em nossa programação, nessa tarde uma entrevista muito importante que será também bastante esclarecedora com o tema Eleições Municipais 2020. Nesta oportunidade nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Positiva FM o promotor eleitoral da comarca de São Gotardo, Dr. José Geraldo de Oliveira Silva Rocha. Dr. José Geraldo, seja bem-vindo a 98,5. Um prazer receber a sua presença. Muito boa tarde a todos. Para mim também é um prazer estar nessa casa e desde já eu agradeço o espaço para poder esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham e ouvintes, eleitores também tenham. Agradecendo desde já a sua sintonia, você ouvinte da 98,5 que está em São Gotardo ou em uma das mais de 40 cidades que recebem o nosso sinal. Pessoal, também através das plataformas digitais, os aplicativos da 98,5 e o site da Positiva FM. Eleições 2020 é o tema dessa nossa importante entrevista, 8h09. Doutor José Geraldo, eu pergunto, começando, como o Ministério Público ele está preparado para atuar nas eleições municipais em um ano totalmente atípico como esse de 2020 devido à pandemia do coronavírus? Aécio, apenas a título de registro aqui inicial, na verdade eu sou promotor eleitoral das 4 cidades que compõem a nossa zona eleitoral. Seriam São Gotardo? São Gotardo, Tiros, Matutina e Rio Paranaíba. Sim. Depois de uma reformulação que houve há pouco tempo, a 254 zona eleitoral passou a abrigar esses 4 municípios. Eu não sei qual é o alcance da rádio, mas pode ser veiculado depois até por meio de podcast ou qualquer outra coisa parecida, né? Nossa emissora abrange esses municípios. Então, é muito bom também para o esclarecimento desses eleitores, dessas cidades que ficam submetidos à jurisdição da Justiça Eleitoral aqui de São Gotardo, cujo promotor eleitoral sou eu. Muito bom. Respondendo a pergunta que você me fez, objetivamente, essa campanha eleitoral e essa eleição de 2020 especificamente é um verdadeiro desafio para a Justiça Eleitoral como um todo, o Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil. Porque não só algumas alterações que houve na legislação recente, mas também por causa da pandemia do coronavírus, que nos impõe vários limites, impõe limites aos candidatos, aos eleitores, de forma que eu tenho firme que a campanha eleitoral dessa eleição vai se dar mais do que nas outras anteriores, especificamente nas redes sociais. Sim. Facebook, Instagram, WhatsApp, esses conteúdos que são compartilhados, vídeos, fotos, enfim, essa campanha eleitoral vai ser basicamente digital. Daqui já trazendo uma novidade da campanha, exatamente porque a pandemia nos pegou em cheio, que o calendário eleitoral teve todo que ser postergado mais para o fim do ano, de forma que a campanha eleitoral também foi reduzida. Ela agora só conta com 45 dias. Apenas 45? Apenas 45 dias, ao passo que anteriormente era maior o período eleitoral, era 3 meses. Então, vai haver um esforço concentrado, não só dos candidatos, partidos e coligações, mas também por parte do Ministério Público. Daí, respondendo sua pergunta, dedicação integral. É isso que a população pode esperar do Ministério Público e das polícias militar e civil também, que nós estamos muito bem alinhados, fizemos reuniões com os candidatos das 4 cidades componentes da zona eleitoral, de forma que nós falemos a mesma língua, fiscalização. O processo eleitoral precisa ser permeado pela normalidade e legitimidade. Aqueles que forem eleitos, seja quem for, tem que ser eleito de forma legítima, limpa e transparente. Certo, o senhor já falou sobre a redução do período da propaganda. Eu queria que o senhor citasse quais outros aspectos que vão diferenciar esta eleição de 2020 do último pleito. Veja bem, como existem essas limitações em razão da pandemia do coronavírus, eu cito inicialmente que as convenções partidárias, cujo prazo acabou agora, teriam que ser formuladas preferencialmente pelo meio virtual,
O que encontra uma certa resistência nos partidos, mas isso já foi ultrapassado porque os candidatos já estão escolhidos. A gente conversava em off agora mesmo, dizendo dos pré-candidatos. Eles continuam como pré-candidatos até que sua candidatura seja devidamente registrada na Justiça Eleitoral. E esse prazo se finda exatamente no dia 26 de setembro. Ou seja, no dia 27 de setembro temos definitivamente os candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito e as campanhas eleitorais na rua. Certo? Então, a partir do dia 27, não podem sofrer alterações com relação aos candidatos ao Legislativo e ao Executivo. Eventualmente pode haver alterações porque os partidos têm um prazo para substituições. Sim. Mas a gente sabe pela experiência que a gente tem que muda muito pouco. Uhum. Aqueles que forem registrados até o dia 26, a partir do dia 27, se em campanha na rua, eles vão disputar o pleito, né? Então, as autoridades sanitárias, estadual e federal, especificamente, divulgarão oportunamente normas sanitárias que deverão ser obedecidas, não só pelos candidatos nas suas campanhas, mas também pelos eleitores. A Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, já foi instada pelo Ministério Público em Belo Horizonte a se manifestar, a divulgar regras objetivas que devem ser seguidas, porque senão fica um município tem uma regra, outro tem outra regra, o estado é dividido em regiões, tem regiões mais complicadas do coronavírus, por exemplo a nossa. Sim. Por exemplo a nossa. Então isso tem que ser uma regulamentação objetiva e não cabe ao poder público municipal nesse sentido, cabe ao estadual e federal. O TSE, repito, a Secretaria Estadual de Saúde já foi provocada a se manifestar e deve se manifestar em breve. Mas o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília, ele já divulgou determinados regramentos no plano de segurança sanitária que ele divulgou há muito pouco tempo, faz coisa de 5 dias. Longuíssimo esse plano, mas traz bem detalhado algumas questões que eu gostaria de abordar, que interferem não só na campanha dos candidatos, mas também no dia da votação, que eu imagino que seja uma dúvida que os eleitores têm e também os candidatos. Para os eleitores, especificamente no dia da votação, começar por aí. Sim. A votação foi ampliada em 1 hora, certo? Das 7 às 17 horas. Antigamente começava às 8. Então hoje começa às 7 horas às 17. Foi ampliado em 1 hora. Com um horário reservado especialmente àqueles eleitores acima de 60 anos. No início da votação. Sim, de 7 às 10. De 7 às 10 esse horário vai ser reservado àqueles que estão no grupo de risco, especificamente idosos. Certo? Por quê? Porque eles têm que ter a prioridade para não ter contato com outras pessoas. Mas o eleitor que chegar, quer votar, ele está fora daquele grupo, não tem mais 60 anos, ele vai ser impedido de votar? Não. Ele vai só pro fim da fila, aguardar todas as prioridades para em seguida ele poder votar. É questão, digamos, de bom senso, né? Esse Exatamente. Eleitor que tem abaixo de 60 anos, ele pode até esperar após as 10 horas da manhã para... A gente orienta que ele evite esse horário. Para não correr risco, não colocar os nossos idosos em risco e também para não ficar aguardando na fila por várias horas. Porque você imagina que faça uma fila de 20, 30 idosos que já tem uma certa dificuldade na votação eletrônica, então você vai aguardar muito tempo. Então, uma questão de profundo bom senso que a pessoa, preservando a sua saúde, a saúde dos demais e também para que não aguarde por um período muito alongado. Então, você ouvinte aqui da Positiva, prestou bastante atenção nessa recomendação, você que tem menos de 60 anos, espere, se possível, né, após as 10 horas da manhã para você estar participando desta eleição e dando ali o seu voto. É uma recomendação então de 7 até as 10 da manhã, né, preferencialmente idosos nesse horário. E a gente orienta também que o eleitor, e daí não só o grupo de risco, mas todos eles, se possível, leve sua própria caneta, porque você vai precisar assinar a folha de votação, lembrando inclusive também, que me ocorre aqui agora, que a biometria não será utilizada, por 2 motivos. Para a identificação do eleitor. Lembra que na eleição, já na passada, teve que a identificação pela biometria não vai ser utilizada dessa vez. Por quê? Primeiro, para não ter contato, porque várias pessoas vão pôr o dedo ali
e vai demorar demais até higienizar de novo, passar para o próximo eleitor, vai atrasar muito. A biometria está descartada primeiro por isso e segundo, para não ter contato e para não atrasar a votação. É até uma dúvida que muita gente pergunta, quem não realizou o cadastro, né, biométrico, então a pessoa pode votar normal. A biometria não vai ser, não, a biometria que foi feita no passado foi para identificação dos eleitores e quitação eleitoral. Sim. Se o sujeito teve o seu título de eleitor cancelado porque não fez a biometria, ele não pode votar. Então. Certo? O que eu estou dizendo é que não haverá identificação por biometria. Sim, correto. Certo? A biometria que o sujeito tinha que ir lá no cartório, se cadastrar sua biometria, ele tinha que ter feito isso mesmo. Caso contrário, ele não vota. Caso contrário, não vota. Então tá esclarecido. Porque o título dele não está válido, né? Passando aqui, levar sua própria caneta para que não fique compartilhando uma caneta só lá da Justiça Eleitoral com vários e vários, centenas talvez de eleitores. Não será permitido, tudo na cartilha do TSE, ok? Retomando aqui. Não será permitido ao eleitor beber nem comer nada lá dentro dos locais de votações, das sessões eleitorais, porque ele vai ter que retirar a máscara para poder comer. Então não será permitido esse tipo de coisa, nem comida e nem bebida. E aqui agora vai um ponto muitíssimo importante que eu preciso muito da atenção dos eleitores, especialmente da Guarda dos Ferreiros e não só da Guarda, mas dos outros locais também, porque nós recebemos eleitores de outros estados, muita gente de outros estados. E essas pessoas, como estão fora do seu local de votação, elas vão fazer a justificativa eleitoral, correto? Correto. E a justificativa eleitoral, tradicionalmente, ela demanda longas filas, porque a pessoa tem que preencher todo aquele cartãozinho. Veja bem, será disponibilizado pela Justiça Eleitoral no site do TSE o aplicativo e-título. Repito, aplicativo, qualquer smartphone vai poder baixar, seja Android, seja iOS, e-título, de forma que o próprio eleitor da sua casa vai poder fazer a justificativa pelo aplicativo. Muito bom. Mas como é que vai saber se ele está ou não fora de casa? Georreferenciamento. O próprio GPS do celular ligado nesse sistema de georreferenciamento vai poder identificar se o eleitor de fato está fora e está permitido a ele fazer a justificativa eleitoral. Então é muito importante que as pessoas que desejam justificar o seu voto não podem votar porque estão fora do seu local de votação, baixe com antecedência esse aplicativo, porque vai evitar fila, vai evitar confusão e vai evitar, no final das contas, também a propagação ainda maior da pandemia do coronavírus. Muito bom esse ponto, essa iniciativa. Eu mesmo voto em uma sessão no distrito de Guarda dos Ferreiros. Eu me recordo que na última eleição tinha uma fila muito extensa de pessoas justificando, né? Então isso já vai ser sanado com esse aplicativo. Ou pelo menos minimizado, né? Minimizado. Lá em Guarda dos Ferreiros, especificamente, porque no dia da votação, eu tenho o hábito de visitar várias, serão todas, locais de votação. E a gente percebe isso. Às vezes a fila da justificativa eleitoral é maior do que a fila da votação. A pessoa fala assim, se eu fosse votar seria mais fácil. Hoje, da sua casa, do conforto do seu lar, sem colocar ninguém em risco, nem você nem os outros, você baixa o aplicativo. Repita o nome do aplicativo, por gentileza. E-título. Pode ser baixado no Play Store. Acredito que vai ficar disponível lá, mas no próprio site do TSE vai estar lá o ícone para remeter, o link para remeter a pessoa para baixar. Mas eu acredito que nas lojas de aplicativos também vai estar disponível. Muito bom. Agora, com relação à campanha, a pandemia de coronavírus nos trouxe muita limitação para os candidatos, porque assim, vai também uma questão de conscientização dos candidatos e dos eleitores. Nós temos candidatos idosos, outros grupos de risco, diabéticos, hipertensos. Então o próprio candidato também vai pensar duas vezes antes de fazer aquele corpo a corpo mais massivo que a gente via no passado. Abraços, beijos, apertos de mão. Isso eu acredito que vai ficar ou excluído ou bastante minimizado, porque o próprio candidato não vai querer se colocar em risco. Se ele não é grupo de risco, normalmente tem uma pessoa em casa que é. E o próprio eleitor também tem que se conscientizar. Escute o que seu candidato tem a dizer, com uma certa distância. Então, a campanha, ela vai ser permeada por esse, fica um pouco frio, né, imparcial, mas infelizmente a vida nos trouxe essa limitação. A gente tem que aprender a trabalhar com ela. Preferencialmente
atos de campanha em locais abertos e bem arejados. Eu fiz a reunião com os candidatos, conforme mencionei, em quadras poliesportivas das escolas, aberto e ventilado, exatamente para não colocar ninguém em risco, e todo mundo de máscara. Vai daí uma obrigação dos partidos e coligações a orientarem não só os seus seguidores, seus correligionários, candidatos e eleitores, a todos usarem máscaras, né? Máscaras de proteção. Outra orientação do TSE também prevista lá naquela cartilha, evitar a distribuição de material impresso. Mas, doutor, é proibido o santinho? Claro que não, porque é da nossa tradição, né? Tradição da política brasileira, a distribuição de santinhos para a pessoa conhecer o candidato e também as suas propostas, geralmente no verso, ter o número para poder votar. Isso é claro, mas evitar, porque essa distribuição, esse contato de várias pessoas com o mesmo material impresso, é preferível que faça campanha de uma forma mais pessoal, com certo distanciamento. Eu costumo usar bem o português claro, gastar sola de sapato. Procura o seu eleitor. Com relação ao santinho, o candidato ele pode compartilhar o santinho dele via aplicativos da internet, WhatsApp? Pode. Mas vamos estabelecer aqui uma diferença bem clara. Neste momento, conforme eu disse no início da entrevista, nós temos os pré-candidatos, que estão em pré-candidatura. Mas é possível que eles divulguem o seu santinho, o seu nome, o seu número. Não tem problema. Não pode pedir voto. Eu sempre repito esse mantra. Nem de forma subentendida, indireta. Conto com você, conto com seu apoio. Não. Divulga a sua foto, o seu número e as suas qualidades pessoais que você entende que está levando ao seu eleitor como opção para a votação. O que você já fez por São Gotardo, Matutina, Tiros e Rio Paranaíba? O que você pretende fazer uma vez eleito vereador, prefeito ou vice-prefeito? Mostre as suas qualidades pessoais que você entende que tem e o que você pretende para o futuro, para a sua cidade. Com toda certeza. 12:25, nós estamos recebendo o promotor eleitoral, o Dr. José Geraldo de Oliveira Silva Rocha, para essa entrevista aqui na 98,5. Mandando aqui um grande abraço pro delegado, o Dr. Celso Bittar, acompanhando essa entrevista, enviou uma mensagem. Muito obrigado, Dr. Celso Bittar. Valeu pela audiência e pela participação. Doutor José Geraldo, eu gostaria que você falasse sobre as mudanças nas propagandas em rádio, TV e também em carro de som. Algumas alterações para esse ano, correto? Eu já disse anteriormente que o período de campanha é menor, concentrado em apenas 15 dias. A potencialização das campanhas nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, não tem nenhum problema. Um meio que poderá ser utilizado pelos candidatos é o chamado live omício, que tem sido utilizado em outras zonas eleitorais, e o TSE se pronunciou, o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou recentemente que o que não pode é o showmício, aquele comício que tem um show. A contratação de uma banda, de uma determinada dupla para mas é uma bandinha regional, aqui eu tô dando força pros rapazes. Não pode. Da mesma forma que não pode showmício, não pode esse live omício animado por cantores. Não pode. O sujeito pode fazer a live apresentando os seus argumentos, a sua vida, tranquilamente. Eu entendo, a Justiça Eleitoral não se pronunciou nesse ponto específico, mas eu entendo perfeitamente válido. Mesmo porque ele poderia fazer um comício. O comício já está em desuso, né? Sim. Hoje em dia, nas últimas campanhas eleitorais que a gente acompanha, e essa é a minha 4ª eleição como promotor de justiça, fora a minha experiência anterior no Tribunal Regional Eleitoral, no qual eu trabalhei por 6 anos, a gente vê que o comício tem perdido fôlego, não atrai mais ninguém. Então esse live omício poderá ser utilizado, mas também as propagandas nas rádios e TVs, certo? As regras continuam, Aécio, basicamente as mesmas, porque a mudança que houve aconteceu em 2015, Lei 13.165, se não me trai a memória, né? De forma que foi abreviado um pouquinho aquelas inserções, embora seja mais dias. Então as rádios e TVs estão submetidas àquelas mesmas regras que já vinham anteriormente nas outras campanhas eleitorais com relação àquela propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. Com relação a carreatas, passeatas e comício,
houve sim uma alteração muito interessante. Lei 13.488, essa mini reforma eleitoral de 2017, de forma a proibir o carro de som. O carro de som, aquele carro de som que ficava transitando pelas ruas, carros ou motos, obviamente, transitando pela rua, divulgando jingle de candidatos de forma ininterrupta durante o dia inteiro, este não pode mais, salvo acompanhando carreatas, passeatas e comícios. Desde que seja ali a carreata do candidato, pode haver o carro de som divulgando o jingle, não tem nenhum problema. Doutor, o jingle está proibido? Não, não é isso que eu estou falando. O jingle pode ser feito, é da nossa tradição também, pode ser divulgado nas redes sociais, ele só não pode transitar sozinho, aquele carro solteiro, aquela moto que ficava perambulando pelas ruas, às vezes coincidindo 2, 3 jingles na mesma rua, que ficava absolutamente enlouquecedor. Os eleitores, muitos tinham muita resistência com relação a isso. Porque muita gente reclamava. Exato. Então é uma medida assim que ela pode desagradar alguns candidatos, né, que acham necessário para memorização do número, do nome, mas por um outro lado agrada também aos eleitores que, digamos, né, ficavam bravos com tantos carros, né, de som, motos circulando pelas ruas da cidade. Mas veja que isso é até um processo democrático, porque a pessoa vai consumir aquele conteúdo se ela quiser. Sim. Ela vai na rede social do partido ou do candidato e vai lá escutar o jingle, porque há jingles que realmente ficam muito bons. São muito bem formulados, né? Tem pessoas muito talentosas nesse sentido. Mas obrigar os eleitores a escutar aquele jingle sem que ele queira, na porta das suas casas, principalmente quem mora na região mais central, ficava o tempo todo. Hoje em dia não, Lei 13.488 só pode realmente acompanhando carreatas, passeatas e nos comícios, ok? E como ficou esclarecido pelo Dr. José Geraldo, o carro de som ele não está proibido, né? Mas ele pode ser utilizado agora apenas em passeatas e carreatas, esclarecendo a dúvida aí dos ouvintes, né? Inclusive o Adilson enviou uma pergunta aqui pra gente, então tá esclarecida a dúvida referente ao carro de som. Exatamente. Doutor José Geraldo, vamos falar um pouquinho sobre o uso das redes sociais. Existe uma preocupação do Ministério Público quanto ao uso das redes sociais. O que é permitido e não é permitido? Os principais pontos aos candidatos e eleitores. Aécio, essa questão, esse ponto é muito importante, é de crucial importância, porque, conforme eu tenho dito desde o início da nossa entrevista, que vai ser potencializado mesmo a campanha nas redes sociais. Portanto, fica aqui o alerta de que o Ministério Público, o Polícia Civil, na pessoa do Dr. Celso também, está engajado nisso, Polícia Militar, Capitão Sá, nós estamos engajados também nas campanhas nas redes sociais. Porque muita gente imagina que as redes sociais e a internet é uma terra sem lei. O processo eleitoral, principalmente, atrai pessoas muito, entre aspas, corajosas, que vão divulgando conteúdos que não são verdadeiros, são mentirosos, são difamadores, calúnias, injúrias, são proferidas com muita frequência no processo eleitoral. Então nós vamos sim eu faço essa pesquisa diária, Facebook, Instagram, para ver o que está sendo veiculado. Recebo muito conteúdo nos celulares da promotoria, até no meu celular pessoal, com pessoas que me são mais próximas, perguntando se aquilo é proibido ou se é permitido, até que ponto que pode ir. Porque, veja, você falar que um candidato tem um determinado defeito, isso, até certo ponto, você está no legítimo direito de manifestação, mas cuidado. Se você ofender a honra do outro candidato, você pode praticar o crime de calúnia, injúria e difamação eleitoral. E isso pode trazer para você um processo criminal, um processo por dano moral, que a outra pessoa pode perfeitamente entrar com processo de dano moral contra você, se você ofendeu a honra dele. Vamos dizer aqui que um candidato inventa que o outro trai a sua esposa com frequência. Vamos dizer, essas coisas que tem no processo eleitoral, infelizmente. E ele se sente muito indignado e tem como comprovar que ele não sai de casa para a igreja, da igreja para o trabalho, é aquela coisa que a gente vê muito. Entra com pedido de direito de resposta na Justiça Eleitoral, entra com processo por danos morais, um processo criminal, lá com o delegado, doutor Celso, para investigar aquela conduta, ele pode ter problema sim, ok? Então não imagine que
As redes sociais são terra sem lei. Há ferramentas para investigação. Hoje em dia é perfeitamente possível você rastrear o IP da máquina de onde saiu. O IP é o endereço da máquina. Nós vamos chegar até você. É possível que chegue até o autor da ofensa, certo? Então, candidato, eleitor, muita atenção. A justiça está de olho. Exato. A justiça está bastante atuante nessas eleições de 2020. Cuidado com a fake news. E me chama a atenção, doutor, vários grupos criados no WhatsApp nessa época, né? Nesse período eleitoral. E muitos grupos, não para que sejam discutidas ali ideias, projetos, mas realmente grupos criados para difamar as pessoas. Eu até recebo assim algumas reclamações de candidatos, né, que muita gente está confundindo as coisas, tá levando ali, não está debatendo ideias, mas está levando assuntos para o lado pessoal. E como o senhor citou, isso é passível de punição. Perfeitamente possível. E também de processo, né? Então o cidadão tem que tomar cuidado, né? Tem um limite para tudo. Tudo comporta um limite. Não existem direitos absolutos, Aécio. Isso é um mantra da justiça. Não existem direitos absolutos. O direito à liberdade de expressão, ele é sagrado em uma democracia, mas ele tem limites. O senhor pode até me corrigir. Creio eu que o eleitor, ele pode manifestar ali de repente o seu descontentamento com a administração de certo candidato, né? De fulano de ciclano, mas ele não pode partir, né, para acusações graves, né? Isso. Por exemplo, fulano é ladrão, esse tipo de coisa, né? Como o senhor citou também. Isso é a famosa calúnia. Isso. Porque calúnia é você imputar a alguém um fato definido como crime. Vamos ao exemplo clássico. Não estou falando do prefeito de São Gotardo, nem de Rio Paranaíba, nem de Matutina, nem de Tias, que fique bem claro, é um exemplo hipotético. Este prefeito é um ladrão, roubou dinheiro público. Você está acusando ele de um crime. Então você, se acusa falsamente uma pessoa de um crime, você comete o crime de calúnia. Isso é investigável, perfeitamente punível. Não somente isso é a punição que vem a posterior. Mas o que precisa ficar bem claro, que o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral está atenta também, quanto ao poder de polícia da Justiça Eleitoral, de retirar os conteúdos do ar. Tivemos um caso recente de divulgação de determinado conteúdo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu te peço essa gentileza, mas esse caso foi bastante emblemático, porque foi publicado uma matéria que não era verdadeira. O Ministério Público investigou de forma rápida naquele mesmo dia, acionou a Justiça Eleitoral de forma a retirar aquele conteúdo do ar, certo? Porque não era, aquela informação não era verdadeira, era a famosa fake news. Então, não só esse conteúdo foi tirado do ar, como é perfeitamente possível impor nesse caso e em qualquer outro, impor a essa pessoa uma multa diária por evento. Por exemplo, R$5.000 a cada notícia falsa que você veicular. A cada notícia inegavelmente mentirosa que você divulgar, você tem uma multa de R$5.000. E a gente vê que são valores que dói no bolso, né? A Justiça Eleitoral tem multas pesadas. Não fique imaginando que lá aquela multa pequenininha por não votar é uma praxe da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem multas pesadíssimas, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta sem registro no TSE, multas pesadas, dói bastante no bolso. Isso para um candidato que tem uma candidatura modesta, R$5.000 praticamente inviabiliza a campanha dele. Na maioria dos casos, ele nem sequer conta com 5.000 para fazer a campanha toda. Que dirá para pagar uma multa? Tira ele da campanha. Então evite dor de cabeça, né? Você que gosta, principalmente nessa época de eleições, de se tornar ali, né, uma pessoa bastante conhecida nas redes sociais, né, emitindo diversas opiniões, tenha cautela. Cuidado. Tenha cuidado. Tudo dentro do processo democrático. Falar que não votaria em determinada pessoa porque ele não atende aos seus interesses, ele não é competente, eu entendo como perfeitamente possível. Críticas, todos nós somos fáceis de receber. Principalmente o Aécio, o locutor, o Zé Geraldo, promotor de justiça, todos que estão na vida pública estão submetidos a esse tipo de crivo popular. Certo, então essas são as principais punições previstas para quem propaga as fake news, né? Multas. Isso, multa, retirada do conteúdo do ar, porque isso, se você retirando do ar, vamos dizer assim, pega muito mal, né? Se a Justiça Eleitoral retira porque aquele conteúdo é mentiroso, você fica com a pecha de mentiroso.
certo? Você não é uma pessoa confiável, né? E hoje em dia existem ferramentas, inclusive junto ao conglomerado Facebook, Instagram e WhatsApp, do chamado Law Enforcement, que é nada mais nada menos que buscar nessas redes sociais a preservação do conteúdo, porque muita gente publica e logo retira. Há a possibilidade de acionar essas redes sociais para que preserve o conteúdo e assim acionar a justiça eleitoral, aquele conteúdo está preservado, você não se engane. Publicou, apagou no outro dia, se alguém flagrou, a gente pode rastrear via essas ferramentas que estão disponíveis não só para as polícias, normalmente para a Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa, mas também pelo Ministério Público, que tem o poder de investigação. Então certo? Pense bastante antes de qualquer publicação nas redes sociais. Com relação também, doutor José Geraldo, às redes sociais, o que é permitido o eleitor fazer com relação ao candidato? O que o senhor destaca? Muito boa pergunta. Vamos primeiro aquilo que é permitido ao candidato. O candidato pode apresentar a sua vida, aquilo que ele fez na sua... Olha, eu fui, sei lá, diretor da PAI durante 15 anos, eu ajudei no abrigo tal, eu sou da igreja tal, eu ajudo nas causas sociais. Apresente as suas qualidades que você entende que reúne para apresentar seu nome eleitor. Você pode também apresentar suas propostas. O que você pretende para a nossa cidade? Você pretende recuperar o balneário? Você pretende pressionar a Copasa para prestar um melhor serviço? Cada candidato tem a sua campanha, tem a sua bandeira, apresente aos seus eleitores, né? Ganhe o eleitor por aquilo que você é e não aquilo que você pode oferecer como benesse. A gente vai abordar isso, que é proibido. É o chamado compra de votos, voto vendido. A gente vai abordar isso com muita ênfase, porque é muito importante também uma conscientização do eleitor. O que é permitido ainda ao candidato? O impulsionamento de conteúdos. Até 2017 não era possível, porque a Justiça Eleitoral entendia que a rede social não podia sofrer a influência do poder econômico. Mas a partir de 2017, como é um processo sem retorno, viram que não tinha mais jeito de segurar essa onda que é a nossa vida digital, foi permitido o impulsionamento de conteúdos, tudo devidamente informado à Justiça Eleitoral. Todo gasto deve ser informado à Justiça Eleitoral, exatamente para que a gente controle o poder econômico, para que não haja abuso do poder econômico. Alerta, neste momento não pode. Ok? Pré-candidatura, eu estou falando do dia 27 para frente. Até o dia 26 não pode impulsionamento de conteúdo por uma razão muito simples. Não pode haver nenhum gasto de campanha nesse momento. Porque não há CNPJ aberto, não há conta bancária, ainda nem existe candidato. Existe pré-candidato. Certo. Agora, com relação ao eleitor, o eleitor ele pode pagar o impulsionamento? Não pode. Proibido. O apoiador não pode. Quem pode fazê-lo é o candidato, partidos, coligações, tá? O eleitor pode compartilhar, claro. O candidato foi ali na sua página, no seu perfil, fez ali certa divulgação, então o eleitor ele pode compartilhar aquilo que ele achar interessante. Compartilhar, deve inclusive, porque na verdade o eleitor é uma peça dessa engrenagem. Ele pode compartilhar em grupos? Pode, não tem problema nenhum. Mas aqui já fica um primeiro alerta. Eu peço encarecidamente que os eleitores chequem as informações. Se um candidato está falando do outro, checa a informação, joga no Google, pergunta, procura saber, desconfie. Leia uma matéria que parece muito surreal. Isso aqui não parece verdade. Não compartilha. Você usou uma expressão muito interessante. Você quer ficar conhecido nas redes sociais, ser o primeiro a chegar. Cuidado com essa volúpia de ser conhecido. Isso normalmente traz problemas, porque você vai compartilhar conteúdos que nem sempre são verdadeiros, pode atrair problema para você. Você pode ter uma multa pesada em seu desfavor. Então cuidado, checa as informações. O eleitor tem que ser consciente, porque eu digo sempre nas fake news é isso. O fake news funciona assim: hoje você é pedra, amanhã você pode ser vidraça. Certo? Hoje você está atirando a pedra, amanhã estão atirando em você uma pedra que você vai ficar profundamente revoltado porque estão inventando uma coisa a seu respeito, certo? E daí isso serve também para o eleitor. Hoje o seu candidato está, entre aspas, sendo beneficiado por aquela fake news, certo? Amanhã é o seu candidato que está sendo prejudicado.
É assim que funciona. E hoje nós temos diversas ferramentas para verificar se aquele conteúdo é fake news ou não, né? Então o eleitor pode também utilizar essas ferramentas. E também tem que há de haver uma maior boa vontade dos eleitores em divulgar a retratação. Uma vez que foi divulgada a mentira, ela alastra com uma volúpia incrível. A retratação nem sempre tem o mesmo interesse. É importante que os eleitores também saibam que é importantíssimo a gente divulgar a verdade, restabelecer a verdade. Então tenham, por favor, o mesmo interesse em divulgar aquilo que é a verdade, desmentindo, desfazendo uma mentira anterior. Isso é muito importante. Certo. Com relação a fake news, doutor José Geraldo, mais algum assunto a destacar? Era mais ou menos isso que eu tinha a dizer, porque que nós estamos atentos, há ferramentas para investigar. Nós falamos um pouco sobre o Facebook, mas o WhatsApp também, o eleitor pode compartilhar o conteúdo, né? O candidato também no WhatsApp. Tranquilamente. E lembrando que crimes também são cometidos no WhatsApp. Temos várias formas fazendo prints daquele número. Isso é perfeitamente possível. Nos grupos a gente vê a questão dos áudios, áudios difamatórios. Veja, o padrão vocal da pessoa é como se fosse uma digital. Nós podemos verificar se foi você mesmo que fez. Tá certo? E isso pode te dar uma dor de cabeça muito grande. Se envolva na política. A política é muito importante. A política é da vida, né? Afinal de contas, é a sua cidade, o futuro da sua cidade que está em jogo. Mas se envolva até o ponto que você não atrai problemas para você. Certo? Sempre com essa noção das fake news. Hoje você é pedra, amanhã você é vidraça. Isso é um processo civilizatório, Aécio. A gente tem que conduzir essas questões e conclamar os eleitores a fazer um processo civilizatório nas nossas eleições, principalmente as municipais. A gente já descambou para tanta baixaria, né? Eu, inclusive, já fiz um júri por um crime de homicídio tentado ocorrido em Arapuá por conta de eleição, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que chamar o eleitor à sua conscientização. Isso, é uma eleição consciente, com tanta coisa boa pra gente falar, divulgar, ideias, propostas, projetos, melhorias. Por que a gente vai ficar difamando, né, denegrindo pessoas? Nossas cidades precisam de tanta coisa. Sim. Tanta coisa. Na promotoria, inclusive, desagam dezenas, centenas de pedidos das pessoas pedindo tudo quanto há, que o poder público é que deveria fornecer: cirurgias, medicamentos, cesta básica, aluguel social. É tanta coisa que você não calcula, certo? Então você que está pensando em vender seu voto por causa de um saco de cimento, algumas telhas, cesta básica, pagamento de aluguel de luz e Copasa, CEMIG, não faça isso. Seu voto não tem preço, seu voto tem consequência. É a sua cidade. Depois você vai bater na porta da promotoria dizendo que o seu prefeito está falhando. Mas o que você esperaria de um candidato que compra o seu voto? O que você espera dele uma vez eleito? Certo? É uma questão de pensar no coletivo, certo? Essa questão a gente vai voltar nela, inclusive, no final da entrevista, que é muito importante essa conscientização dos eleitores. Correto. O senhor já falou sobre a alteração nos horários das eleições. Eu gostaria também de saber, doutor José Geraldo, quais as principais mudanças na disputa ao cargo do Poder Legislativo? Certo. Na verdade, há somente uma grande mudança. Não são mais admitidas aquelas coligações enormes com vários partidos componentes. As coligações agora são permitidas somente para a eleição majoritária, prefeito e vice. Para vereador, não mais. Então permanece tudo como dantes. 30% para o outro gênero, geralmente 30% para o sexo feminino, e o sistema proporcional é tudo a mesma coisa, não mudou, somente essa questão das convenções mesmo. Certo, então também está esclarecido este assunto. Vamos falar agora sobre boca de urna, né? É algo também que praticamente toda eleição tem, né? Tem esse caso de boca de urna. O que caracteriza o crime de boca de urna? Quais as punições? É o seguinte, a boca de urna é um crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições. Qual que é a frase padrão para que você não incorra nesse crime? Não pode fazer nenhum tipo de propaganda no dia da eleição. É isso. Não pode distribuir santinho. Não pode arregimentar eleitor. O que é isso? Ô fulano, vem cá, você tá indo votar, lembra da gente, tal, meu número é tal.
Não pode. A regimentação de eleitores, distribuição de qualquer tipo de propaganda naquele dia da eleição, postagem em rede social, postagem nova. Chega no dia de manhãzinha, a pessoa vai lá, o candidato vai, e isso é qualquer um, também o eleitor, o apoiador vai lá e digita, vote em fulano. Pode manter as postagens anteriores, antigas. Naquele dia da eleição, não pode. Nenhum novo conteúdo. Nada, zero. Tipifica o crime de boca de urna, que é aquela regimentação, aquele aperto final ali no eleitor, porque há sim muitos eleitores que ficam indecisos até na hora da votação. No último então momento. É exatamente isso que a lei eleitoral quer proteger, que o eleitor vote tranquila e serenamente. E muita gente se deu mal, diga-se de passagem, na última eleição. Sim, sim. Temos o olho vivo. Eu ia abordar isso agora, não só com relação à boca de urna. Tivemos inclusive um caso emblemático, não aqui em São Gotardo, mas em Rio Paranaíba, que o sujeito ficou muito claro a boca de urna. Ficou muito claro, porque o olho vivo tem uma precisão, Aécio, que é uma coisa incrível. Pega a centenas de metros de distância a marca do seu relógio. Então aquele candidato porcalhão que quer sujar a nossa cidade, despejando toneladas de santinho nos locais de votação, nós vamos te flagrar. Não há como o candidato falar que não sabia que aquilo ia ser feito. Claro que ele sabe. Então, eu conclamo aqui os candidatos, os partidos a terem responsabilidade. Não vamos fazer isso porque o olho vivo vai flagrar. Não só pode ser caracterizado como boca de urna. Pode não, é caracterizado como boca de urna. Porque você está distribuindo material de campanha no dia da eleição. Então, não só isso, mas também pode acontecer de ter multa pela Justiça Eleitoral. Isso, o cidadão, por exemplo, está distribuindo determinado santinho daquele candidato ali no dia, né, fazendo aquela boca de urna. A punição não vai apenas para essa pessoa, mas também para o candidato? Aí depende, é uma questão de investigação. Aí depende. Mas pode gerar problemas também para o candidato. Com certeza. Por exemplo, é um cabo eleitoral registrado na Justiça Eleitoral, um apoiador da campanha ali, inclusive já registrado, aquele sujeito está trabalhando na campanha mesmo. Não tem como falar, que não havia uma orientação partidária aí do candidato. Então o candidato tem que orientar todas as pessoas ali envolvidas, os seus apoiadores. O processo eleitoral, ele não funciona somente com a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, Polícia. Não, são atores centrais, os partidos, as coligações e os candidatos. Um fiscaliza o outro o tempo todo. Então, se todo mundo está no papel de fiscalizador, não só não pratica aquela conduta, como também fiscaliza seu adversário. Pode sim gerar problema para o candidato, para o partido, sim senhor. Correto. E há um disque denúncias, doutor José Geraldo, do meio que o eleitor pode denunciar irregularidades ao Ministério Público, e eu gostaria também de saber se é mantido o sigilo desse denunciante. Sim, há a ferramenta da ouvidoria do Ministério Público, certo? Lá no site do Ministério Público, mpmg.mp.br, há a ferramenta da ouvidoria, em que o eleitor, qualquer candidato, por que não, qualquer um pode fazer uma denúncia, inclusive anônima, se valer do anonimato, para denunciar, exatamente para preservar o sigilo dessa pessoa que não quer se identificar. Obviamente que o que eu peço, fundamente sua denúncia. Porque vamos imaginar uma denúncia que acontece muito, é anônima, é completamente vazia, não me apresenta uma foto, um vídeo, um nome de testemunha, ninguém para ser ouvido, você não me dá uma linha de investigação. Como que você quer que dê algum resultado? Eu, como jornalista, às vezes recebo também esse tipo de denúncia, palavras, digamos assim, palavras ao vento. É impossível. E eu estou aqui, de forma pública, manifestando que o Ministério Público está empenhado. Eu não sou promotor de gabinete, eu costumo ir aos locais mesmo. Já fiz dezenas é um exagero, mas já fiz várias diligências, indo na fazenda, onde a máquina da prefeitura está trabalhando, já fiz e faço de novo, se for o caso. Vamos até o local onde está acontecendo aquele famoso churrascão do candidato, perfeitamente, mas eu preciso saber. Né? E eu preciso que seja bem fundamentado. Por quê? Você tem resguardado seu direito ao anonimato? Claro que tem, mas uma denúncia anônima que chega completamente vazia, o destino dela é o arquivo, certo? O reverso da moeda também existe. Você que se identificou, trouxe aquela denúncia,
sabendo que ela é mentirosa, você pode responder por vários crimes: calúnia, injúria, difamação, comunicação falsa de crime e denunciação caluniosa. Há 5 tipos penais para isso. Você comunicar falsamente que um crime está ocorrendo, sabe? Sabendo que é mentira. O que é muito comum, e a Polícia Militar já está escolada nisso. Muitas vezes acontecia no passado de um determinado candidato ao partido ligar para a polícia denunciando um churrascão na comunidade tal, lá no Gordura, certo? Ah, mas aí a viatura desloca para lá, mas na verdade ele está fazendo aquela conduta numa outra comunidade distante, no outro lado da cidade, certo? Lá na Guarda. Então, ele distrai a atenção da polícia para aquele local onde não está acontecendo rigorosamente nada e ele pratica a conduta ilícita tranquilamente em outro local. Você já está escolada nisso. Ela vai para aquele local onde ele está fazendo a conduta ilícita. Há meios da gente saber disso, e quem tem um pouco de experiência no processo eleitoral sabe das artimanhas. É o que eu conclamo sempre os candidatos: ganhe seu voto de forma transparente, gasta a sola de sapato, convença que você é uma pessoa boa para nossa cidade. Então, a esse canal da ouvidoria, de repente o eleitor está desconfiado de certa conduta de tal candidato. Ah, fulano já está fazendo a campanha antecipada, né? Como ainda é pré-candidato, como nós já estamos. Mas de repente o cara já está ali colocando alguns vídeos, citando algumas coisas, né? Conte comigo. Pedindo voto. Ele pode ser denunciado agora. Sem dúvida. E no próprio dia também da eleição, acionando o 190, Polícia Militar? 190, a Polícia Militar vai estar inteiramente à disposição. A Polícia Civil também faz plantão nesse dia. E o Ministério Público, não só na figura do promotor de justiça, promotor eleitoral no caso, mas também os servidores do Ministério Público e também os servidores da Justiça Eleitoral estarão a posto para dar corpo ali ao poder de polícia que eventualmente seja necessário. Por exemplo, transporte ilegal de eleitores. Isso acontece demais. Muito. Transporte ilegal de eleitores. Não pode transportar. Evite dar carona nesse dia. Nossa, doutor, mas eu dei só uma caroninha aqui, você estava vendo. Evita, você vai ter problema. Você vai ter problema, pode ser encarado. Você chega lá com 5 pessoas no carro, tá dizendo que somente tá dando uma carona. Aí vai ver, ele é primo de um determinado candidato. Aí acha um tanto de santinho no carro. Você está praticando o crime de transporte ilegal de eleitores. Obviamente, o olho vivo, mais uma vez, será uma ferramenta crucial nesse sentido. Então, no dia da eleição é muito melindrosa a questão. Vá, exerça a sua cidadania, vote com calma e cautela, sem exageros. O eleitor, no dia da eleição, ele pode ir com a camisa, com um broche que faça menção ao candidato? Essa questão é complicada porque o candidato não pode distribuir nenhuma benesse hoje em dia para o eleitor, né? Ele não pode distribuir aquelas camisas, bonés, broches para o eleitor, não. Mas tem os cabo eleitoral dele, né? Aquela pessoa que trabalha na campanha. Ele pode ir com a camisa? Pode, porque isso é uma manifestação silenciosa e individual. Não pode se aglomerar. Fez 5, 6 fiscais juntos com a mesma camisa, com o mesmo bottom, com o mesmo boné, boca de urna. Considerado boca de urna. Sim. Então, a manifestação silenciosa dessas pessoas é permitida? Sim, porque é uma manifestação praticamente passiva. Você simplesmente colocou aquela figura identificativa, seja uma camisa, um bottom ou um boné. Mas eu sugiro que também evite esse tipo de conduta, porque no dia da eleição você já fez o que tinha que fazer. O jogo já está jogado. Muita gente se manifestando no WhatsApp da Positiva, agradecendo a sua presença, doutor José Geraldo, dizendo que a entrevista está sendo muito importante, né? Você esclarecendo diversas dúvidas, muita gente na sintonia, a gente agradece a participação dos nossos ouvintes. Vamos aqui seguindo com a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito do trabalho dos mesários, né? O mesário voluntário, como que vai ser realizado esse trabalho nesse ano de 2020 com a pandemia, né? Já foram definidos as pessoas que vão trabalhar nas eleições desse ano? Os mesários estão sendo recrutados neste momento, portanto nós não sabemos quem vai trabalhar especificamente, ainda não temos totalmente definidos, mas temos quem não vai trabalhar, quem é grupo de risco. Né? Naturalmente que você, sendo idoso, diabético, hipertenso, todas aquelas situações, já teve câncer, todas aquelas situações que atraem um risco maior para você, obviamente você será excluído. Se você não for prontamente excluído, comunique isso à Justiça Eleitoral. Certamente colocarão outro em substituição. O mesário que trabalhar certamente terá aquele mesmo benefício que sempre tem, folga de 2 dias no trabalho, seja trabalho público ou privado, todos têm que obedecer. Como que será feito isso
esse resguardo das pessoas, está tudo lá no plano de segurança sanitária do TSE, vai ser fornecido máscara, aquela máscara de proteção auxiliar transparente também, além da máscara no rosto, também aquela física transparente, um distanciamento dos eleitores, não compartilhamento de canetas, distanciamento nas filas, tudo para janelas abertas, bem ventilado. Há todo um regramento para a proteção dessas pessoas que vão prestar um trabalho voluntário, e nesse momento é de crucial importância que participe, porque a gente precisa fazer essa eleição, porque não há mais como adiar. Já foi adiado uma vez, né? Agora a votação será no dia 15 de novembro, como todos sabemos. Não dá para adiar mais. Então vamos resguardar todos, não só aqueles que trabalharem lá como mesários, mas também os eleitores. Então haverá todo esse aparato de segurança para quem vai trabalhar como voluntário nas eleições 2020. Doutor Zé Geraldo, há um ouvinte que está participando através do WhatsApp, ela gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito sobre a questão do dinheiro, das verbas para o candidato poder fazer a campanha nessa eleição de 2020. Ela está perguntando se é o partido que vai repassar esse dinheiro para o candidato. Ela quer uma explicação de como isso funciona. Basicamente, em linhas gerais, o financiamento de campanha funciona de forma pública, que é o famoso fundo partidário, e aí quanto maior o partido, maior a representatividade lá na Câmara dos Deputados em Brasília, mais dinheiro ele tem, e daí o partido distribui da forma como ele entende. Isso é uma matéria interna corporis, o próprio partido define ali, sob determinadas regras, como ele vai distribuir esse dinheiro. Mas o próprio candidato pode financiar do seu bolso a sua campanha? Pode. Há limites na lei eleitoral. Cada campanha comporta um limite de dinheiro que pode gastar, não podendo haver nenhum tipo de financiamento empresarial. Não pode haver nenhum tipo de financiamento empresarial. Pessoa jurídica não pode doar. Isso já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, já está bem definido. Então, nós temos essas fontes de financiamento da campanha. O próprio partido, por meio dos recursos oriundos do fundo partidário, recursos pessoais do candidato e, eventualmente, doações de campanha. Isso, um familiar pode doar? Pode, tem limites. Dentro daquele limite, né? Tem determinados limites que aqui ficaria muito enfadonho e longo eu explicitar todos. Mas se você tem esse interesse, procure saber, porque pode acontecer de você doar além do que você pode e você vai ter uma severa multa para pagar também posteriormente. Você de repente acha que está contribuindo, mas pode ser punido. Exato. Doutor José Geraldo, caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, quais as recomendações principais que o senhor deixa para os eleitores, os candidatos? Enfim, fique à vontade para estar trazendo demais assuntos aqui na nossa entrevista. Bem, eu acho que a gente abrangeu bem toda essa de forma ampassando, né? Passamos por vários assuntos, alguns até de forma bastante aprofundada. Foi muito proveitosa essa entrevista. Eu deixo aqui a minha mensagem aos candidatos de que faça sua campanha de forma transparente, limpa, legítima. Não distribua benesses, não compre voto. Lembrando que a compra de um voto que seja investigada e comprovada caça o seu mandato depois. Não atrai esse problema para você, porque você vai ter uma vitória de pirro. Você vai ganhar nas urnas e vai perder seu mandato na Justiça Eleitoral. Um voto. Então não compre voto. Vamos estabelecer esse compromisso social de um processo civilizatório, contando primeiro com os candidatos que tem que fazer essa campanha de forma transparente e limpa. Procure seu eleitor, apresente seu nome como ideal para a cidade de Tiros, Matutina, São Gotardo ou Rio Paranaíba. E o eleitor tem que ficar muito consciente da sua obrigação como cidadão. Por quê? O seu voto não tem preço, o seu voto tem consequências. Principalmente em regiões mais humildes das nossas cidades, isso é muito comum. Não venda seu voto por uma conta da CEMIG, não venda seu voto por um saco de cimento, não venda seu voto de forma alguma, porque o seu voto não tem preço, ele tem consequência. Depois quem vai sentir é você e sua família. Na hora que o seu filho estiver precisando
precisando de um medicamento, que você estiver desesperado, batendo na porta da promotoria, querendo uma ação na justiça para conseguir aquele medicamento, lembre-se que você vendeu o seu voto, que você foi responsável por isso. A gente vê o resultado disso nos 4 anos seguintes, né? Exato, e isso tem uma consequência tão severa, porque para mim é muito claro, se o candidato compra voto, ele não merece sua confiança. Se ele comprou o seu voto, você imagina o que ele fará quando ele assumir o cargo, seja de prefeito, vice ou vereador. Todos eles têm uma responsabilidade enorme na cidade. O prefeito, para executar, administrar a cidade, administrar os recursos, tem a chave do cofre, decidir onde colocar isso seria até matéria de uma próxima entrevista eventual, se for o caso, porque a divisão de funções, muita gente confunde. Os vereadores são legisladores, farão nossas leis municipais e um importantíssimo papel de fiscalização do executivo. É o sistema de freios e contrapesos. O prefeito não pode tudo. O vereador está lá para fiscalizá-lo e controlá-lo. Então você vai confiar essa importantíssima função a uma pessoa que comprou o seu voto? Não faça isso, não venda o seu voto. E eu volto na questão das fake news, apenas para finalizar, se você me permite, Aécio. Não entre naquela ânsia de passar para frente uma informação que você não checou. Cuidado, repito. Hoje você é pedra, amanhã você é vidraça. Hoje o seu candidato está sendo, entre aspas, beneficiado, amanhã ele será prejudicado com uma profunda injustiça. Vamos evoluir para divulgar somente aquilo que é bom. Temos tanta coisa boa para divulgar e tanta proposta para nossas cidades que não compensa ficar repassando baixarias, né? Vamos ter a mesma vontade de divulgar a verdade da mesma forma que você tem, eventualmente, de divulgar uma mentira. Não divulgue a mentira. E se por acaso vier a retratação, a verdade seguida, divulgue com a mesma vontade. E a gente vê também, doutor, só para encerrar, algumas pessoas se manifestando nas redes sociais desanimadas de participar do processo eleitoral, né? Devido a decepções, mas é de extrema importância, né, que todos compareçam e participem das eleições 2020. É muito importante que você não, se você não for lá decidir o futuro da sua cidade, ele será decidido por você. E é você que vai sofrer as consequências. Pense em você, pense na sua família, nos seus filhos. Vamos fazer das nossas cidades, que já são muito prósperas, aqui nossa região é muito próspera, então a gente precisa mesmo de pessoas boas, seja ele quem for o seu candidato, né? A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, Polícia Civil, Polícia Militar, não tem candidatos. Nós procuramos preservar a normalidade e legitimidade das eleições. Ganhe aquele que o eleitor quiser, mas de forma limpa e transparente. Vote, exerça sua cidadania, participe do processo eleitoral, procure saber do seu candidato o que ele já fez. Ele já foi vereador? Qual foi a atuação dele? Qual que é a proposta que ele pretende para os inúmeros problemas que a gente encontra na nossa cidade? Acrescentando, tem site assim, se o cidadão quiser pesquisar se o candidato é ficha suja, né? Dá aquela investigada ali. Isso normalmente surge em esses sites mais próximos da eleição. Como a gente tem essa ferramenta de investigação para exatamente impugnar eventuais candidaturas que não podem prosperar, para nós fica mais fácil. Mas agora, para o eleitor, é até uma ideia muito interessante. Deveria ter ali transparência, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu já li algo a respeito, mas assim, te responder de bate-pronto se existe alguma ferramenta, cabe uma consulta bem feita no Google ali para saber se existe, né, determinados sites de busca, né? E lembrando, né, tem que ser sites confiáveis também. Confiáveis, porque basta que você insira uma informação falsa, que você vai fazer a busca e vai formar sua opinião de forma errada, né? Verdade. 1h mais 6 na 98,5, doutor José Geraldo, muito obrigado mesmo pela participação, agradeço, né? E as portas aqui da 98,5 sempre abertas para a sua presença, enfim, para discutirmos, né, assuntos relevantes para a população de São Gotardo, Rio Paranaíba, Tiros, demais cidades vizinhas. Eu é que agradeço a oportunidade, porque é muito importante a gente não só esclarecer aos eleitores eventuais dúvidas também dos candidatos, mas também conclamar todos os candidatos, partidos, coligações, sobretudo eleitores, a fazermos uma eleição limpa, transparente e legítima em todas as nossas cidades aqui da 254 Zona Eleitoral. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.